Uma das grandes vantagens da dieta cetogênica é fazer com que o nosso corpo acesse aquela gordura corporal com extrema facilidade. Só que isso só acontece se você tiver cetoadaptado. O termo cetoadaptação, estar cetoadaptado, vem da palavra cetonas. As cetonas são aqueles combustíveis alternativos que a gente cria, alternativos à glicose, quando a dieta cetogênica é feita de maneira certa. E se você já faz a cetogênica por algum tempo, é muito possível que você esteja flertando com essa cetoadaptação. Mas como saber exatamente se você atingiu ou não? As vantagens de ter um metabolismo cetoadaptado é acessar a gordura muito mais fácil, é ter aquela capacidade de queimar a gordura como combustível muito mais fácil. E outros benefícios, assim, incríveis, como clareza mental, energia estável durante o dia inteiro, sem aquela vontade de dormir depois do almoço, sabe? Aquele cansaço de meio de tarde. Também a redução na inflamação celular, isso é muito importante em relação a doenças autoimunes, outros tipos de doenças que podem ser causadas pela inflamação. Porém, se você é uma pessoa que sempre utilizou de carboidratos como base da sua dieta, o que está nas linhas de recomendação por aí, é muito provável que você vai demorar mais tempo para atingir a cetoadaptação do que uma pessoa que teve um pé atrás um pouco com carboidratos. Só que a grande maioria das pessoas sempre consumiu pão, sempre consumiu farinha de muito excesso, doces, açúcar e por aí vai. Então a gente despejou muito açúcar no nosso fígado, transformou em gordura, engordou e destreinou o nosso metabolismo e a mitocôndria, que é a nossa usina elétrica do corpo, a acessar essa gordura e conseguir transformá-la em corpos cetônicos. Mesmo com todo esse excesso de gordura corporal e a gordura também vindo da alimentação, a nossa mitocôndria vai preferir queimar glicose, simplesmente pelo fato que a gente não consegue armazenar glicose no corpo do mesmo jeito que a gente armazena gordura. A gordura a gente tem armazenada no corpo toda parte, certo? Só que a glicose a gente não tem como armazená-la só em pequenas quantidades, um pouco no nosso fígado e nos nossos músculos para energia um pouco mais rápido de explosão. É por isso que a gente engorda, né, com esses excessos de carboidrato. Esse processo de transformar carboidrato em gordura chama-se de novo lipogênese. E é muito provavelmente o porquê da nossa sociedade estar tão obesa hoje em dia. Porque é muito fácil transformar esses carboidratos em gordura e estocar. A gente não estoca o carboidrato em si, a gente transforma em gordura para estocar. Agora a questão fica aí, como que a gente atinge a cetoadaptação? Se você parou de consumir seus carboidratos por um tempo, você está fazendo a dieta cetogênica, como é que você vai saber se você atingiu a cetoadaptação e sua mitocôndria está acessando essa gordura corporal de maneira eficaz? Sinal número 1, menos fome. Você vai perceber que entre uma refeição e a outra, você não vai ter a necessidade de fazer aquele lanchinho, sabe? Não vai ter nenhuma necessidade, porque você não vai sentir aquela fome. Pelo fato de que sua mitocôndria está puxando energia da onde ela racha dentro do seu corpo, que é o estoque de gordura. Então, se a sua mitocôndria já sabe acessar aquela gordura que você tem estocada, que é muito bom por sinal, né? Você está querendo perder e queimar aquela gordura, então você não vai ter essa necessidade de ficar comendo o tempo inteiro, uma vez que você tem energia guardada no seu corpo em forma de gordura. E a mitocôndria sabe como quebrar essa gordura para te dar energia. Sem falar que você eliminando carboidratos da sua dieta, a base dela vai ser proteínas e gorduras. A proteína é o macronutriente que vai te dar mais saciedade, a gordura também dá bastante saciedade. E tendo esses dois macronutrientes como base da sua dieta, principalmente a gordura por ser uma combustível estável, sem picos, como a glicose é, você não vai ter esses picos de fome incontroláveis que acontece quando a sua dieta tem como base os carboidratos. Entrando na cetoadaptação, sua glicemia vai estar numa linha estável. Isso é um sinal de que você está cetoadaptado. E o que nos leva ao sinal número 2. Vontade de comer doce após uma refeição? Já era. Se você está cetoadaptado, aquela vontade, aquele segundo estômago que muitas pessoas têm, sabe? Fala, consigo comer isso daqui de salgado, só que aí tem sempre um espacinho para o doce. Relaxa, isso vai embora. Se você está cetoadaptado, a tendência é que você, ao terminar uma refeição cheia de gordura e proteína, você não vai ter necessidade de encaixar esse docinho aí depois. A saciedade, quando você está cetoadaptado, ela é muito, muito maior. Então, essa vontade de comer o doce logo após suas refeições, você pode ficar tranquilo que ela vai sumir. Então, esse é mais um sinal. Se você perdeu aquela vontade desesperada de correr atrás de doce, é muito provável que você esteja cetoadaptado. Número 3. Ao invés da vontade de doce, você vai ter vontade de gordura. Mas aí você me pergunta, eu troquei um problema pelo outro? Eu troquei a vontade de carboidrato pela vontade de gordura? Só que não é um problema por outro problema, você está trocando um problema por uma solução.
Você trocou um combustível que é para ser emergencial. É um combustível que é para você utilizar por outros motivos, não para ter sua estabilidade energética durante o dia. A função da glicose não é estabilidade, a função da glicose é explosão. Se você trocou toda aquela sua fonte de energia explosiva durante o dia para uma energia estável, você vai ter trocado por uma coisa que vai te dar estabilidade emocional e física durante o dia inteiro. Então não é que você trocou a sua vontade de carboidrato pela de gordura e isso vai ser o mesmo problema. Não é. Você trocou uma coisa ruim por uma coisa boa. Então se você está tendo vontade de comer um prato de comida um pouquinho mais gorduroso, uma carne gordurosa, com alimentos com um pouquinho mais teor de gordura, vá em frente, porque você sabe que a sua mitocôndria está consumindo essa gordura de maneira apropriada. Isso não vai te dar resistência à insulina, não vai te dar picos de glicemia, isso não vai te dar problemas de diabetes, não vai te dar nada desses problemas que a glicose te dá. Então perceba, se você está tendo aquela vontade, aquela salivação por gordura ao invés de carboidrato, é outro sinal que você está certo adaptado. Próximo sinal, seu teste de cetona naquelas fitinhas de urina, caso você faça, está dando negativo. Preste atenção, quando a gente excreta os nossos corpos cetônicos no começo da dieta cetogênica pela urina, quer dizer que a gente não está utilizando desses corpos cetônicos de maneira eficaz, ou seja, o nosso corpo não está adaptado à dieta cetogênica, você não está cetoadaptado. A partir do momento que a sua mitocôndria cria toda a maquinaria para trocar aquela chavinha metabólica e te deixar cetoadaptado, a gente não vai mais expelir esses corpos cetônicos pela urina. Ao invés disso, a gente vai utilizá-los como energia e te manter com energia estável durante o dia inteiro, certo? Então, por que a gente jogaria fora pela urina nos testinhos ali? Então, você já sabe, se der negativo, não desanime se sua dieta não mudou. Simplesmente você virou cetoadaptado. Mais um sinal, você vai acabar pulando refeição sem querer. Você vai perceber que passam-se horas e você nem foi pensar em comida. Às vezes até um pouco estranho, que você fala, peraí, eu não tô com fome. Isso significa que a sua mitocôndria não precisa procurar por alternativas de fora, sua alimentação de fora, sua dieta, porque ela sabe acessar a sua gordura corporal que você tanto quer se livrar, certo? Então, se a mitocôndria sabe acessar aquela parte lá, você não vai ter esses picos de fome durante o dia. Você vai acabar esquecendo de fazer algumas refeições, o que pode alinhar com uma rotina de jejum intermitente. Se a sua ideia é perder gordura corporal, aí fica muito mais fácil de você colocar um protocolo de jejum intermitente em prática para acelerar a sua perda de gordura, certo? Que você vai ajudar a sua mitocôndria a buscar aquela gordura estocada, porque está simplesmente mais fácil de deixar de comer. O próximo sinal, você está com seu humor estável. Você era aquela pessoa com oscilação de humor o tempo inteiro e agora está numa vibe meio paz e amor? Isso é super explicado cientificamente. Quando a gente nunca dá um tempo para a nossa mitocôndria aprender a utilizar gordura como energia, a gente está sempre queimando glicose. E a glicose queima sujo. A gente sabe que a glicose queima sujo. E o cérebro usa bastante glicose. E quando a gente faz a dieta cetogênica, um pouco dessa glicose que era queimada no cérebro vai ser substituída pelos corpos cetônicos. E os corpos cetônicos são energias estáveis, como a gente já falou antes. Se você queima mais limpo de maneira estável, o seu cérebro vai funcionar de maneira mais limpa e com menos instabilidade. Isso está explicado o porquê da dieta cetogênica ser tão eficiente para pessoas com epilepsia. Ela foi criada e desenvolvida assim em cardápio para pessoas com epilepsia e praticamente anulou esses episódios de convulsão nas pessoas epiléticas. Tem outro fator também, pelo fato da sua glicemia estar estável em cetoadaptação, você não vai ter esses picos que eu falei que dá fome. E esses picos, além de dar fome, também dá problema de humor. Então manter a linha reta na glicemia ali vai te ajudar a manter seu humor estável. Então se você percebeu que você está uma pessoa muito mais agradável, muito provável que você esteja cetoadaptado. Esse aqui é um dos meus favoritos. A sua energia não oscila durante o dia. Você não vai cair de cara na mesa durante a tarde. Você não vai precisar daquele café. Você não precisa de café. Você toma café porque você quer, certo? Então é isso que a dieta cetogênica pode te proporcionar em relação à energia. E se você tem energia estável correndo durante o dia, você não vai ter aquelas baixas meio de tarde. E isso é extremamente produtivo, tanto para sua clareza mental, quanto para a produção no trabalho, a produção para mim, fazendo vídeos e por aí vai. É um excelente aliado quando você é uma pessoa produtiva e que precisa construir ou usar da sua criatividade para produzir o seu trabalho. Então, energia estável e clareza mental também são sinais de que você está cetoadaptado. Existem outras coisas que algumas pessoas reportam após entrar no processo de cetoadaptação no corpo, que são maravilhosas. Tem pessoas que reportam até a melhora na função sexual e por aí vai. E todas essas coisas têm relevância científica, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente acaba com a inflamação corporal, ou pelo menos diminui a inflamação corporal utilizando um combustível mais limpo, muita coisa cai no lugar.
E você aí, se identificou com algum desses sinais? Se você se identificou com algum desses sinais, comenta aqui pra mim que eu quero saber. E se você teve algum outro tipo de comportamento que apareceu depois da dieta cetogênica, após um tempo de fazer a dieta cetogênica, comenta aqui pra mim que a gente pode discutir, demorou? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.